Sou Thiago Mota Cardoso, sou biólogo, antropólogo, professor de antropologia da Universidade Federal do Amazonas, do programa de pós-graduação em antropologia social, também da Universidade Federal do Amazonas. Tem, obviamente, um debate histórico aí, né, na biologia sobre quais seriam os grandes fatores das relações entre as espécies e interespécie, né, intra e interespécie, né? Esse debate ele vem desde Charles Darwin, ou até antes, né? E o próprio Darwin, né, trata a competição, por exemplo, né, e as relações competitivas como a predação, né, o parasitismo e outras relações como relações fundamentais para, vamos dizer assim, o motor da evolução, né? Processo de seleção natural e tal. Mas o próprio Charles Darwin também trata no Origem das Espécies, né, da cooperação, né, desses processos mutualísticos, né, interespécies ou entre uma mesma espécie, por exemplo, o cuidado parental entre uma espécie, né, a formação de grupos, tudo isso como parte de estratégias coletivas, né, de manutenção da vida, de dentro de uma espécie, né, como também de evolução, né. E também ele trata já também assim dessa questão da cooperação interespécie, né, por exemplo, entre aves marinhas e outros seres, né, no Recife de Coral, né, os corais com fitoplânctons, com algas, com bactérias, então, que nos leva depois a uma ideia de simbiose, né? Então, assim, no entanto, né, a leitura feita por Charles Darwin, a leitura posterior à Origem das Espécies, principalmente por Herbert Spencer, né, a gente está aqui, já vamos passar a entrar nesses personagens, foi uma leitura muito enviesada por uma perspectiva mais liberal, assim, né, uma perspectiva mais de uma ideologia da época, né, de que a competição entre os humanos, a competição interespécie, no caso, entre os humanos, seria o grande motor da evolução do progresso social. Então ele leva a teoria de Darwin para a questão humana e vai inclusive influenciar Darwin a colocar a competição como um fator primordial da evolução. Só que isso aí não era um consenso, né? Existia também uma outra leitura disso, desses processos, dessas relações intraespécies, interespécies, né, entre espécies diferentes, que falavam de processos mutualísticos e como era importante, né, e fundamental, ou até chave, a cooperação, né, o apoio mútuo ou o mutualismo dentro das relações, né, de diferentes espécies ou dentro da mesma espécie. Como isso era tão importante quanto processos competitivos, ou até mais importante ainda do que os processos competitivos. Como você mesmo falou, né, Manuel? O Kropotkin é um autor desses, né? Um autor que trouxe a partir do apoio mútuo, colocou, vamos dizer assim, no mundo um livro que trata desde os aspectos biológicos às dimensões da história humana, como a cooperação foi sendo, né, foi forjando a nossa história, né? Uma história natural e uma história cultural, né? Obviamente que Kropotkin estava reagindo aqui ao evolucionismo social, né, que a gente sabe que levou à hierarquização entre as espécies, à hierarquização entre pessoas, que redundou, inclusive, né, no genocídio do colonialismo e no nazismo na Alemanha, né? Vamos dizer assim, foi o ápice, o clímax do evolucionismo social, né? Essas ideias, né, do mutualismo como um fator importante da nossa história humana, das histórias das espécies, né, ganha força também com outras novas teorias mais contemporâneas, com ideias, né, com pesquisas, enfim, com o avanço da própria biologia, né.
Então a gente tem até, por exemplo, a questão do mutualismo como uma relação importante a ser estudada entre as espécies, né? A incontornável, né? A incontornável presença da simbiose, né? Das relações intrínsecas, interespécies, né? Entre espécies diferentes. Aí você tem muitos exemplos, né? No mundo de processos simbióticos, né? E até ao ponto de chegarmos, né, hoje a pensamentos e ideias em que a simbiose se torna algo, diríamos assim, fundante da própria vida, né? Ou seja, não haveria vida sem o termo não seria nem cooperação, para a gente também não cair num certo moralismo, né, numa certa dimensão moral disso tudo, mas em relações, né, que se fazem juntos. Essas relações podem ser boas ou ruins, mas são relações que se fazem juntos. Ou seja, a partir dessa ideia, né, e a gente pode usar a ideia de simbiose, de mutualismo, né, de relações multiespécies, relações interespécies, né, a partir dessa ideia, a gente também vai rompendo com uma tradição que vem lá de Spencer, dos liberais do século XIX, né, de que o indivíduo é a unidade básica das espécies e principalmente dos humanos, né? O indivíduo como o lugar, né, da existência, né, enfim, do pensamento, da evolução, da sociedade, naquela ideia de Margaret Thatcher, né, de que a sociedade não existe, o que existe são os indivíduos, né? Isso tudo vai de certa forma sendo colocado em questão, né? No momento que a gente pensa, muda um pouco a chave, né, para pensar a nossa existência, a própria vida como totalmente ancorada, vamos dizer assim, né, em processos relacionais, em convivência, e sempre a convivência com o outro né, faz com que nós existimos enquanto tal, né, de certa forma acaba mudando a chave do indivíduo, né, para uma ideia de relação, que a gente pode usar termos como mutualismo, relações mútuas, mas pode ser relações do tipo predatórias também, mas são sempre relações. O outro sempre é importante. O outro está sempre em nós, né? A gente pode até ser mais radical, dizer, né, tem autores, né, filósofos que vão dizer, biólogas também, antropólogos que vão dizer que nós não somos nem humanos, né? Nós somos bactérias, nós somos líquens, porque nós temos a presença simbiótica, histórica, nas nossas células, no nosso corpo, de outros seres, né? Aí essa conversa a gente vai longa, né? Isso já é a perspectiva ocidental foi, ao longo da história, né, criando uma cisão, né, extremamente profunda entre o que seria o antropos, os humanos e as outras espécies, né? É como se não existisse uma mútua influência, né? Essa separação ela foi fundamental, né, para a construção do que seria o humano do iluminismo, né? Que é o homem com M maiúsculo, né? O masculino com M maiúsculo, essa sociedade patriarcal, né? Especista e racializada que a gente vive, né? Que é exatamente essa construção desse humano do iluminismo, né? Desse homem com H maiúsculo separado das outras espécies. Então a ideia sempre foi de que as espécies elas vivem, né, no mundo natural seguindo seus instintos, né? Como uma coleção de objetos, né, que estão em interação, em relação ecológica ou biológica, mas respondendo a fatores naturais, a leis naturais, como a seleção natural, né, e outros fatores naturais. Enquanto os humanos são agentes, né, são vistos como agentes, portadores de sociabilidade, sujeitos da história, né, portadores de razão, de linguagem, ou seja, né, e cultura, né, cultura, civilização. Enfim, então, dito isso, assim, a gente pode pensar que esse tipo de abordagem criou a ideia de um humano excepcional, né?
um humano excepcional, um humano que não é afetado, né, que não é afetado pelas outras espécies, muito pelo contrário, né? Esse humano excepcional, esse humano com H maiúsculo, esse man, né, esse homem, né, ele que afeta, ele que cria intrusão na natureza, ele que impacta as outras espécies ao ponto de domesticá-las, né, de transformar geneticamente as outras espécies para o seu benefício, né, que é a narrativa do humano quanto o agente da transformação das outras espécies. As espécies são apenas uma tábula rasa, elas são apenas passivas dessa ação humana, né? Essa ideia está na Bíblia, né? Já está na Bíblia, na Gênesis, né? Quando vai sendo criado o mundo, no final é o homem, né? E as espécies estão ali para servir ao homem, ao humano, né? É a mesma narrativa da ciência, né? Do progresso e do excepcionalismo humano. Então essa ideia de que as outras espécies são apenas objetos passivos, presentes no mundo, seguindo forças naturais, permite essa cisão, né, muito radical, e uma ideia, uma narrativa, que é uma narrativa, quando eu falo narrativa, não é apenas um discurso, mas é uma prática do controle e da domesticação, né, dos animais e das plantas, né. Bom, dito isso, vamos voltar para uma outra perspectiva possível, né. A meu ver, assim, existe uma outra leitura possível das relações interespécies. Assim. A gente pode, inclusive no chamado Ocidente moderno, no mundo das mercadorias, né? No mundo da domesticação das plantas e dos animais, né? Seja num frigorífico, seja numa fazenda, seja numa fazenda de soja, de gado, né? A gente pode complexificar e pensar também, voltar a uma ideia de que as plantas, os animais também estão primeiramente assim, não estão separadas de nós, né? E em segundo lugar, elas atuam em nós. Nós que eu estou falando aqui é um nós realmente humano, nós genérico, né? Mas a gente, obviamente que tem as diferenças entre os humanos, né? Então a gente pode... E essa ideia de que as outras espécies atuam em nós e nos afetam enquanto grupo social, enquanto um coletivo, enquanto uma sociedade, né? Não é nenhuma novidade para as populações ribeirinhas e indígenas da Amazônia. Isso não é nenhuma novidade, muito pelo contrário, essa é a premissa, né? Essa é a premissa de uma filosofia biológica da floresta, né? Ou de uma economia política da floresta, né? Todos que vivem aqui, principalmente no mundo ribeirinho, no mundo do Amazônida, que habita as águas e as matas e até as cidades, né? Compreendem as outras espécies como vidas que estão interagindo e afetando suas vidas, fazendo com que suas vidas também se acoplem a existências deles, né? Por exemplo, a gente pode citar inúmeros exemplos, né? Um deles está na caça, né? A caça, né? A gente sabe aqui na Amazônia é muito forte uma ideia de que a relação com os animais, das comunidades com os animais, é uma relação íntima. Existe uma relação íntima, uma relação perigosa e íntima. O mundo da mata, da floresta, onde estão os animais, vamos chamar aqui de os seres que cuidam dos animais, invisíveis, espíritos dos animais, né? Os donos dos animais, que estão aqui, povoam a floresta da Amazônia, criam um ambiente, criam uma atmosfera da relação dos humanos com os animais, em que afeta completamente o cotidiano e a rotina diária, né? E inclusive a forma política de uma comunidade. A relação que você tem com um animal, a relação que você tem com uma onça, afeta, não por questões de medo, receio, não, por uma questão de que você enxerga um animal como uma pessoa que está interagindo com você, e a presença dela já te afeta, né? Então, por exemplo, uma prática de pesca, ou uma relação com um tipo de pescado, uma relação com um tipo de árvore, ou de planta do roçado, a mandioca, como a gente está vendo aqui nesse ambiente, né? A gente está aqui numa exposição sobre isso, né? Sobre como as mandiocas, as plantas afetam a vida cotidiana das comunidades locais, né? Então a gente pode ver, por exemplo, a mandioca também é um outro exemplo, né? Como ela afeta a vida e o cotidiano, o ritmo de uma comunidade amazônica, essa espécie, a mandioca, né? Pelas suas exigências, como ela, o que é necessário de dispor de relação com ela, né?
de carinho, de afeto, de cuidado. Então faz com que se mobilize a comunidade, um grupo familiar, crianças, né? Todo um regime climático local, de entendimento das mudanças do clima, para saber o momento certo que você tem que colocar a mandioca na terra, né? Então, assim, são inúmeros exemplos de como as espécies, né, vão afetando essas pessoas, né? Quem domesticou quem? Você fica aquela pergunta, quem domestica quem? Né? Será que os humanos que estão domesticados pela batata, pela mandioca, pela batata, né? E elas estão ali sobrevivendo e os humanos fazendo o que elas querem, né? Pode ser uma perspectiva de leitura, né? Ou vice-versa. Ou a gente pode sair da narrativa da domesticação também, como uma terceira opção. Ninguém está domesticando ninguém. É uma convivência, né? Em que elas dependem dos humanos, os humanos dependem delas. Então há uma convivência. Agora, obviamente, só para finalizar, que essa convivência são de vários tipos, né? Tem relações que a gente estabelece com plantas que é uma relação, que é uma continuidade de uma prática escravista de dominação e controle, como foi das plantations coloniais, né? Nos engenhos, né? Nas usinas de cana-de-açúcar, nas Américas, né? Como é hoje nas florestas de dendê aqui na Amazônia, né, em outras monoculturas de soja, que você tenta controlar, exterminar as relações multiespecíficas de uma determinada paisagem e criar ali uma feitoria, né, uma plantation mesmo, de controle de humanos e plantas, né? Então, assim, e há outras formas de relação que você realmente compreendendo essa mutualidade, essa multiespecificidade das relações, né, você incorpora isso na sua dinâmica de vida e vive com essa diferença, com essa diversidade, como acontece nas comunidades indígenas ribeirinhas amazônicas, né, que realmente eles têm uma prática de convivência, de acolhimento dessa diferença e não de extermínio dessa diferença, né, de relações. Se é possível uma relação interespécies, entre espécies diferentes, afetar as relações dentro de uma espécie. E aqui a gente está falando vamos falar de peixes e gentes, né? Peixes e humanos, né? Essas duas formas de pessoa, né? O pirarucu, eu acho que é um exemplo muito interessante, né? Porque o pirarucu é um peixe, né? O maior peixe da Amazônia, né? Um peixe que tem uma importância comercial desde tempos coloniais, pré-coloniais, né? Muito utilizado pelas populações que viviam nas margens dos rios, nos lagos, né? E que entra em processo de extinção com a captura massiva, né? Na busca de carne e óleos também, né? Desse peixe para exportação, enfim. Mais recentemente começou uma série de projetos de manejo de pirarucu que se espalharam pela Amazônia, né, de uma forma positiva, né, de revigorar, de revitalizar, buscando revitalizar, recriar essas espécies, né, aumentar sua capacidade de reprodução e ocupação dos lagos, né, e que são processos de manejo, em geral, comunitários, feitos com comunidades tradicionais, indígenas e ribeirinhas, né. O interessante é que a narrativa desses projetos é de que o pirarucu, entra na primeira parte da nossa conversa, o pirarucu é uma espécie de peixe que ela pode ser controlada e domesticada pelos humanos, né? É como se o manejo criasse uma forma contemporânea de domesticação de uma espécie animal, e o pirarucu seria esse novo avatar da domesticação, um novo locus, a partir de uma lógica da racionalidade, técnico-científica e tal, né? Mas aí você pergunta, tá, mas como o pirarucu, dentro desses processos de manejo, ou até na relação do pescador, afeta também a vida dessas comunidades, né? O pirarucu no regime de manejo afeta a vida dessas comunidades, mas também afeta a vida do biólogo, do técnico, da instituição de pesquisa,
do governo do estado, né, como ele mobiliza uma rede amazônica por suas exigências, por suas peculiaridades de vida, enquanto uma espécie que tem suas, né, suas singularidades, suas relações, né, com a floresta, com o igapó, com a várzea, com as árvores, com as frutas, com os insetos, né, com outros peixes. E aí como essa dinâmica, vamos dizer, essa assembleia que envolve assembleia ecológica e social que envolve o pirarucu, como ela vai afetando a vida das comunidades, fazendo com que elas mesmas transformem seu ritmo diário, transformem também suas modalidades técnicas de pesca, sua forma de organização social, né? Como elas também operam com suas cosmologias nas relações com o pirarucu, né? Por exemplo, boa parte dos manejadores de pirarucu não enxergam o pirarucu como uma espécie biológica, como um táxon, né? Dentro de um táxon biológico, mas eles enxergam o pirarucu enquanto uma pessoa, que teve uma pessoa, uma gente como a gente, só que em corpo de pirarucu, que foi transformado ao longo da história, né? Aí tem toda uma questão da mitologia, né, Amazônia, várias diversas mitologias ameríndias, principalmente, em que vão mostrando como o pirarucu também foi, né, um humano, foi se transformando nessa gente com corpo de pirarucu, com que você tem que estabelecer uma relação social, uma relação moral, uma relação de pessoa a pessoa. Não seria uma relação de pessoa frente a uma espécie biológica, um objeto, né? Então isso obviamente que esse tipo de relação acaba construindo uma outra forma de viver com essa espécie. E essa espécie acaba afetando de forma diferenciada aquela comunidade, uma determinada comunidade humana, né? Então assim, eu acho que não... E aí é possível ver, se a gente abre o olho, né? Se a gente consegue abrir o olho para enxergar como essas espécies também são agentes nas nossas relações, como elas nos afetam, como ela afeta as comunidades, talvez a gente consiga ver uma outra, né, vamos dizer assim, uma outra ecologia possível, que a gente consiga romper com certos pensamentos hegemônicos, como a ideia do excepcionalismo humano, de sempre o humano é o agente da história, é o transformador do ambiente. A gente passa a ver as espécies também se movimentando, atuando e intervindo nas ruínas, né, desse capitalismo que está aí devastador, né, da atualidade, como elas vão entrando, elas vão subvertendo certas ordens, né, também, e nos permite ver que as relações entre espécies e interespécies, elas não são fundadas apenas numa lógica concorrencial, numa lógica de 1 a 0, né, ou ganha ou perde, ou eu predo você ou você me preda, né? Sempre alguém vai sucumbir na competição, que é uma narrativa, né, histórica que embasa o neoliberalismo, embasa as relações hoje em dia, né, mas não são só essas, né? Como a gente voltando ao nosso início da conversa, né? Ou seja, ver como as espécies nos afetam e como há uma cadeia de afetação entre as espécies e dentro da nossa própria espécie, quando a gente se relaciona com elas, nos permite ver que nós estamos todos enredados, né? Nós estamos todos em relação, né? Isso nos leva à ideia de simbiose, né? A ideia de que o mutualismo e a simbiose, ela vamos dizer assim, é o que faz a vida perpetuar, né? Acho que talvez seja isso. Acho que existe assim, tem uma biologia, né, que é uma biologia hegemônica, diríamos assim, né, que tem origem no darwinismo, que vem caminhando, que hoje culminou na chamada sociobiologia, que vem afirmando que toda a experiência humana ela é assentada numa natureza humana universal, uma natureza humana universal que nos determinaria a sermos humanos, né? Sermos o que somos. Nosso comportamento, nossas ideias, nosso corpo, tipo de pele,
né? E na biologia contemporânea encara essa natureza humana, né, como parte de um projeto, muitos projetos genéticos que condicionariam o nosso modo de existir, né? O livro O Gene Egoísta talvez seja o grande exemplo, né, de uma literatura na biologia em que traz exatamente esse argumento, né, de como a biologia, nossos genes, determinam o nosso modo de ser, né? Tem argumentos do tipo, você é liberal por questão genética, ou você é conservador por questão genética, ou você é um revolucionário socialista por questão genética. Então, esse tipo de argumento que naturaliza, né, o humano a partir do ponto de vista genético, ele é realmente preponderante na biologia. Mas não existe só essa biologia. Existe uma biologia que não é hegemônica, né, que ela se baseia em outras premissas, numa ideia muito mais de interatividade. Uma interatividade, por exemplo, entre genes, corpo, organismo e nosso ambiente social, nosso ambiente ecológico, numa abordagem muito mais complexa de mútua afetação. É o que a gente chama de uma biologia construtivista, uma biologia relacional. A epigenética seria isso? A epigenética alimenta essa biologia. A abordagem, por exemplo, do eco-evo-devo, ecologia da evolução e desenvolvimento, né? Que também traz essa ideia de uma interatividade. O gene não seria um HD, né, que apenas transmitiria informação para nós humanos reagirmos. O gene, na verdade, seria uma caixa aberta às relações estabelecidas com o seu entorno, né? O gene influencia o nosso organismo influencia a nossa carga genética e ao longo da nossa história coletiva, nossa história no mundo. E isso vai nos formando enquanto pessoas, enquanto coletivos, enquanto espécie, né, humana, diríamos assim. Então, outras teorias, outras abordagens, a abordagem da simbiose também vai trazer um pouco isso, mostrando como o nosso corpo é um amálgama histórico de fusão de muitas bactérias e outros seres vivos que vai formando um ser que é tudo menos determinado pelo gene no núcleo, né? Mas sim por toda essa história de interação, né? Então essa abordagem interacionista ou relacional na biologia, que não é ainda hegemônica, mas hoje em dia tem uma importância muito grande, faz com que se forme biólogos e biólogas de uma outra tradição, com outros projetos de pesquisas, com outros olhares para os fenômenos do desenvolvimento biológico de várias espécies, né, e da ecologia de várias espécies, e do desenvolvimento biológico também humano, né, e da relação dos humanos com o mundo, né. Essa biologia é uma biologia que nos permite uma conversa muito mais materialista, diríamos assim, com a antropologia, por exemplo, ou com as ciências humanas. Porque as ciências humanas, por outro lado, negou a natureza para colocar o antropos, os humanos, num lugar de que todos os nossos atos, num lugar, diríamos assim, da cultura, da subjetividade, né? Das múltiplas histórias, ou seja, um lugar fora da natureza. As ciências humanas precisou extirpar o naturalismo sem matá-lo. Ele precisou afirmar, a antropologia ao longo da história, precisou afirmar que o Homo sapiens era uma espécie biológica, mas que criou uma segunda natureza. E essa segunda natureza rompeu com as leis naturais, né? Ou seja, essa segunda natureza é a cultura, é a criatividade, seria a subjetividade, religião, tudo que envolve elementos que não possam ser estudados, por exemplo, pela biologia. E acabou também navegando na cisão, o naturalismo, o determinismo natural, dentro do naturalismo, e o determinismo cultural, que também é naturalista, são duas faces de uma mesma moeda, que é a moeda da bipartição do mundo
uma bipartição ontológica, uma bipartição fundamental, aí, fundante, de um mundo separado entre natureza e cultura. Então, tanto as ciências humanas quanto a biologia fizeram esse movimento. E se alimentaram desse movimento, se fortaleceram nesse movimento e se constituíram quanto ciências, né? Só que a antropologia tem uma outra antropologia que não é muito nova, na verdade, que sempre colocou que não só que os povos indígenas e as comunidades locais no mundo inteiro não fazem essa separação, mas que vem também trabalhando com uma outra premissa para compreender as relações interespécies. Que é a ideia, por exemplo, de que as outras espécies também agem em nós. E, portanto, a gente pode estudar as sociedades humanas e as interações com essas espécies sem cair no determinismo e sem cair no determinismo cultural, mas enxergando sua interação e as relações entre as partes que estão envolvidas nas relações. Então, essa ideia de uma relação, de uma interação interespécies na antropologia contemporânea, e essa ideia de uma interação, de uma relação entre espécies ou interespécies na biologia, é o que faz com que a gente possa dialogar. É onde me coloco como profissional. Eu só consigo fazer o diálogo a partir do momento que eu rompa com o determinismo natural e com o determinismo cultural. Que eu saia da matriz naturalista de mundo para pensar mais a partir de uma visão relacional das coisas e dos modos de existência aí na Terra.